Olá, boa noite. Meu nome é Thaisa. Meu nome é Cristiane. E hoje vamos apresentar o jornal Diário do Direito. Hoje nós vamos falar sobre a teoria geral do controle de constitucionalidade. Vamos começar então pelo conceito de inconstitucionalidade. O conceito de inconstitucionalidade é a relação de incompatibilidade entre um objeto e um parâmetro. O que é o objeto? O objeto é o que está se questionando e o parâmetro é o que será questionado. Temos também os pressupostos constitucionais, que é necessária a supremacia constitucional, que ela está acima do ordenamento jurídico, a rigidez constitucional, porque é mais fácil mudar uma norma do ordenamento jurídico do que a Constituição, por isso é necessário ela ser rígida, e um órgão competente para fazer o controle de constitucionalidade. Existem também os elementos do controle de constitucionalidade, que é o objeto e o parâmetro. Existem também os modelos de controle. O primeiro surgido foi o modelo americano. Ele era difuso, incidental e nulo. Difuso porque poderia ser feito por vários órgãos. Nulo porque a norma não retroage. Incidental porque é antes do mérito. Surgiu através da história de Marbury versus Mérito. No século XVIII, em 1797, o presidente dos Estados Unidos era John Adams, que sucedeu George Washington. Tinha como secretário de Estado John Marshall. Fazia parte do Partido Federalista. O partido de oposição, no caso, o Partido Republicano, era liderado por Thomas Jefferson. Sua forte oposição era porque ele acreditava que os Estados Unidos deveriam apoiar a França, pois já tinham uma dívida por ter ajudado no passado em uma guerra contra a Inglaterra. A oposição foi tão forte que nas eleições para o Congresso americano, o Partido Federalista perdeu grande parte dos integrantes. Então, John Adams estava prevendo que na próxima eleição presidencial ele iria perder. Estava preocupado então que seu partido federalista iria ficar sem poder. Iriam ficar à mercê dos republicanos, que iriam tomar o Congresso, mas também o Executivo. Então, no final de seu mandato, Adams, percebendo que iria perder, fez uma jogada e alterou a legislação, dando direito a ele de nomear diversos juízes das cortes americanas, inclusive da Suprema Corte. Ele então pensou que já que vou perder o legislativo e o executivo, vou tentar me resguardar com o judiciário, nomeando vários juízes. O primeiro a ser nomeado foi John Marshall, que era então seu secretário. Adams então havia feito uma lista com os juízes que deveriam ser nomeados. Entre esses juízes estava William Marbury. Adams fez as cartas de nomeação e mandou entregar. Quem recebeu tomou posse. Como foi no final do mandato, houve as eleições e ele realmente perdeu. E entrou Thomas Jefferson, que tinha como secretário de Estado Madison. Então, bem no início de seu mandato, Madison cassou as cartas de nomeação que Adams havia feito. J. Madison age da seguinte forma: quem recebeu a carta e tomou posse, tudo bem, tornou-se um direito adquirido. Já aqueles que não receberam, não irá tomar posse, está cancelada a nomeação. E justamente um desses juízes que não recebeu a carta foi William Marbury. William Marbury então fica indignado com a cassação, e é onde surge o caso Marbury versus Madison. Por Marbury entra com uma ação, alegando que aquele teria direito de posse. Surge então o controle americano. Existe também o controle austríaco. Ele é concentrado, pois é feito por apenas um órgão, abstrato, porque independe do caso concreto, e anulável, pois a norma não retroage. Existe também o modelo francês, que é um modelo preventivo, ou seja, ele é feito antes da norma ter eficácia. Eu venho falar do histórico no Brasil. Vamos começar pela primeira Constituição, que foi em 1824. Ela é o poder moderador, que era o embrião do nosso controle de constitucionalidade. O poder moderador era legislativo, judiciário e executivo. Não existia controle, o poder moderador decidia, e quando havia crise, o imperador que decidia. Vamos para a de 1937, que foi a Constituição Polaca. Em 1946 foi o modelo austríaco, que é a emenda constitucional de 16/65. Em 1964 ocorreu o golpe militar, com a Constituição Democrática. Em 1967/69 foi o modelo americano e o modelo austríaco. E em 1988 ampliou o modelo austríaco. Em 1891 é a Constituição de Rui Barbosa, fã do modelo americano, que logo adotamos o modelo americano. Em 1934, o princípio stare decisis, que adotamos de uma forma diferente, a decisão da Corte vale para todos. E a representação interventiva, quando a própria União intervém em conflito de um Estado com outro. Artigo 52 da Constituição Federal. Existem também as modalidades de controle.
Sobre o momento, ela pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo, ele acontece antes da norma ter eficácia. Repressivo, a lei já tem uma eficácia. Quanto à natureza, ela pode ser judicial ou política. Judicial, o órgão do Poder Judiciário que faz o controle. Política é o executivo e o legislativo que faz o controle de constitucionalidade. O controle político executivo pode acontecer pelo veto presidencial, que o presidente fundamenta sua opinião por questões jurídicas. Também pode acontecer por legitimidade, ou seja, o presidente participa, não faz o controle, ele só fundamenta sua opinião. E também acontece pela não aplicação da norma. O controle político-legislativo acontece na rejeição do veto, que é quando o presidente acredita que a norma é inconstitucional, mas o Congresso da norma acredita que é constitucional e derruba o veto. Este controle é um controle preventivo, pois ainda está na criação da lei. O controle político-legislativo também acontece na atuação da CCJ, que é o controle de casas do Congresso Nacional. Através das análises das medidas provisórias, também acontece um controle, e é um controle repressivo, pois tem efeitos a partir da sua aplicação. Essa análise acontece quando as comissões mistas acreditam que não possui os requisitos para uma medida provisória. Acontece também através da sustação da lei delegada, que é quando extrapola os limites constitucionais, e é um controle repressivo. Através da legitimidade para ações diretas e uma resolução do Senado. É preciso entender também sobre as espécies de inconstitucionalidade. Ela pode ser por ação ou por omissão. A por ação é quando há uma norma violadora da Constituição Federal. E por omissão é quando a Constituição determina que é necessário ter uma norma e essa norma não existe. A omissão pode ser total, ou seja, não existe a lei, ou parcial. Existe a lei, porém ela não consegue cumprir a demanda que a Constituição necessita. É preciso entender também sobre material. A material é um conteúdo que viola a Constituição Federal. E formal. Modo de elaboração da lei contraria o processo legislativo. Essa espécie de inconstitucionalidade formal, ela pode ser orgânica, propriamente dita, e por violação ao pressuposto do ato. Ela vai ser orgânica quando ocorrer um problema na competência para legislar. Propriamente dita, quando ocorrer um problema no processo legislativo em si. E vai ser uma violação ao pressuposto do ato quando a Constituição Federal requer um pressuposto o qual não existe. Também pode ser direta ou indireta. Direta vai ser quando o objeto violar o parâmetro que confere a validade. E indireta vai ser quando viola alguma das espécies normativas do artigo 59 para depois violar a Constituição Federal. Um exemplo. Uma lei viola primeiramente uma lei federal, para depois violar a Constituição Federal. Então, é uma espécie de inconstitucionalidade indireta. Ela também pode ser originária ou superveniente. Originário, o parâmetro é anterior ao objeto, e superveniente, o parâmetro é posterior ao objeto. É necessário entender que as normas anteriores à Constituição não podem ser consideradas inconstitucionais, mas apenas recepcionadas ou não recepcionadas. Existem também os sistemas de controle. Quanto ao órgão, ele vai ser concentrado, que é um órgão só faz o controle, ou difuso, vários órgãos fazem o controle. Quanto ao procedimento, vai ser abstrato, pensa na lei em si, para o todo, ou incidental, pensa no caso concreto, particular. Em regra, o controle vai ser difuso e incidental. Tal regra não é absoluta, pois o controle concentrado poderia ser incidental no caso da DPF incidental, e o controle difuso poderá ser abstrato no caso de mandado de segurança impetrado por parlamentar, com a finalidade de trancar o processo legislativo de uma PEC que firá a cláusula pétrea. Agradecemos a sua atenção e esse foi mais uma edição do Jornal Diário do Direito.